alguma coisa, mandou um aviso para mim e tal, e nesse meio tempo eu falei, eu tenho um recado para te dar. Ela falou, qual é? Eu falei, olha, eu estou orando por você. E eu não sei como que ela reagiu lá, mas eu sei que pelo jeito que ela respondeu, ela falou assim, eu esqueci as palavras agora, mas ela disse, pastor, que é isso que o senhor tem? O senhor, como que é? O senhor é, como que o senhor lê a alma da gente? E aí ela explicou que ela está passando por um momento bem diferente na vida, bem instável na vida, e estava se perguntando a respeito de Deus. E aí eu mando um recado para ela, que eu estou orando por ela. Incrível, eu vejo essa pessoa 2 vezes no ano. E como que agora, orando por ela, falando com ela por WhatsApp, Deus espera o momento certo de fazer as coisas. Eu queria te convidar. E acredite que Deus vai intervir através dessa oração. E se você realmente quer ser instrumento de Deus para a salvação dele, ore. E fala, Deus está na tua mão. Faz. O que eu não consegui fazer até hoje, faz. E Deus vai fazer. Amém? Eu creio nisso. Os irmãos vão cantar? Bom. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Amém. Você pode ficar em pé? Vocês podem continuar aqui, fazendo um favor? Às vezes eu falo assim, Deus, você está de brincadeira comigo? Pois é, você pode não acreditar no que eu vou te dizer. Mas enquanto os irmãos estavam louvando a Deus no primeiro momento, e eu estava pensando na mensagem que quero trazer a você, falei, antes de eu pregar essa mensagem, eu quero cantar uma música. E era essa música. E eu não sabia que eles iam cantar essa música. É interessante demais como Deus escreve essas coisas, que para muita gente pode ser uma coincidência, mas não é. Não pode ser coincidência. É um Espírito de Deus que está dizendo assim, eu vou falar neste culto com você. Não pode ser. Então, se você não acredita nisso, em nome de Jesus, nós vamos cantar outra vez, e em nome de Jesus, enquanto a gente canta, você fala, Deus, olha, até agora eu estava perdido nesse negócio aqui, mas eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor veio para falar comigo hoje. Então, como dizia minha avó, tome tento. Cantar? Vamos lá? Vem, Senhor. Aleluia, Pai, Tu és Deus, Senhor. Tu és Senhor sobre nós. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Então ofereça como oferta de amor e sacrifício. Eu quero, Senhor, quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. do começo, outra vez. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta
amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Então entrega. Como oferta viva em teu altar. Por quê? Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpra em mim Só o teu querer. o teu querer, faça o que está em teu coração. Todo dia e a cada dia. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. Aplauda ao Senhor e dá um glória a Ele, dizendo: Deus é o Senhor, o Senhor merece. O Senhor é digno. Eu vim para isso, Pai. Eu vim para isso. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Eu vim para isso, pois para te adorar foi que eu nasci. É ou não é? É bom ou não é? Maravilhoso você ver o Senhor. É bom ou não é adorar o Senhor? É ou não é? Cada um adora do seu jeito. De vez em quando o pessoal adora o Senhor assim. Eu estou adorando ao Senhor hoje, viu? Assim, ó. Ó. Assim, ó. Ó. Sentiu? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou te dizer uma coisa, mas depois do que aconteceu aqui, eu fico tão tranquilo que Deus é Deus e maravilhoso. Amém? E é mesmo. Porque tem domingo que é tão difícil, mas é tão difícil discernir o que pregar, qual a mensagem trazer. Hoje foi um desses domingos, mas foi muito difícil. E depois de N tentativas durante a semana e tal, e eu vou escolhendo, vou colocando, eu cheguei nesse texto, queria ler com você. Mas eu podia ir embora para casa que hoje Deus já falou comigo. E eu espero que Ele ainda fale com você. Mateus 24, a partir do versículo 32. Jesus está quase no texto, de acordo no texto do livro de Mateus, Jesus está quase indo embora. Já está nas últimas palavras dele aos discípulos. Os discípulos acordam ou chamam a atenção de Jesus e Jesus começa a falar a respeito das últimas coisas, dos últimos tempos. Esse capítulo 25, Jesus está dizendo a respeito do fim dos tempos e do fim da vida. Mas do fim da vida não como fim de final, mas sim como fim de finalidade. Para quê que você está aqui? Para que você veio?
Ou às vezes, de acordo com o que eu vou tentar trazer para você, talvez a pergunta até é: quem você pensa que você é nessa vida? E olha só, versículo 32 em diante diz assim: agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecendo, saberão que o tempo está próximo à porta. E eu lhes digo uma verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais passarão. 36. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas vão acontecer. Nem mesmo os anjos do céu e nem mesmo o Filho, somente o Pai sabe. 37. Quando o Filho do Homem voltar, Filho do Homem, aqui para quem não sabe, Jesus está dizendo dele mesmo. Quando Jesus Cristo voltar a este mundo, ele está dizendo, será como nos tempos de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos embora. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando junto no campo, um vai ser levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, versículo 42, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ele ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também, versículo 44, estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o seu senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. E eu lhes digo a verdade, ele vai colocar todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. Versículo 48, anote aí, porque esse versículo que me fez pensar nessa mensagem para você hoje. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar o seguinte: meu senhor não vai voltar tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará no dia que não se espera, na hora que não se conhece. Cortará o servo no meio e dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, ela é viva e poderosa. E ela também é atual, verdadeira. É por isso que rogamos que o teu Espírito agora tenha a autoridade de usar o teu servo, como também tenha poder de incomodar aqueles que precisam ser incomodados. Fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus está falando dos finalmente. Mas, a partir do versículo 45, isso que me deixa interessante, Jesus diz assim, olha, no final do tempo vai ter 2 grupos de pessoas. Quando Jesus Cristo voltar, vai ter 2 situações. Vão ter
dois tipos de pessoas. Um, que Jesus diz, é aquele servo fiel. O outro, diz o versículo 48, é o servo mau. Ou aquele servo, aquela pessoa que foi deixada para fazer algo e não fez. Que foi contratada para um serviço e não cumpriu o seu papel. Que foi chamada, que foi feita para algo específico, mas não acordou para a vida. É o que diz o versículo 48. Há um que é fiel, ou seja, eu comprei para isso e recebi. Eu contratei este empregado para essa função e ele está cumprindo. E há o outro que foi convidado, chamado, foi contratado para trabalhar, mas em vez de fazer aquilo pela qual foi contratado, resolveu fazer outra coisa. Contratou o padeiro para fazer pão, mas ele gosta de dar notícia da vida dos outros. Contratou a empregada para limpar a casa, mas ela gosta de assistir novela. E assiste novela. Contratou o mecânico para consertar o carro, mas ele gosta de dar volta na cidade. E ele só dá a volta na cidade. O carro continua quebrado. E a pergunta que eu vim te fazer é, escuta, eu não sei se você se dá conta, mas você foi colocado neste mundo por Deus. Deus te fez. Se você não acredita nisso, você está no lugar errado. Aqui é uma igreja. E eu creio que Deus te fez para um determinado propósito. A pergunta é, você está cumprindo aquilo pelo qual Deus colocou você neste mundo? Ou quando chegar o dia de acertar conta, ou quando chegar o dia que o chefe, que o dono, que o patrão te chamar para dizer, vem cá, como é que vai ser a tua conversa com o patrão? Ou você acha que não vai ter essa conversa? Esse é o grande problema que está nesse texto. Tem muita gente que vive nessa vida como se não fosse prestar conta dessa vida para ninguém. Mas vai. A Bíblia diz que eu vou prestar conta de cada dia da minha vida, de cada pensamento da minha vida, de cada palavra que eu disser. A Bíblia diz que tudo que eu sou e tudo que eu faço será posto diante de Deus, e eu serei chamado na presença de Deus. Ou você acha que você nasceu por acaso? Ou você acha que você vive, você existe para fazer dinheiro para o teu patrão? Você acha que você, ser humano, aconteceu porque foi um acidente, houve uma explosão, e aí as coisas foram se ligando uma na outra, e de repente um girino aconteceu lá, e você um dia, depois de bilhões, se transformou no ser humano para vir aqui gostar de futebol. É para isso que você existe? É? Você acha que é essa a razão da tua existência? Pois a Bíblia diz que não. E esse texto é muito interessante, porque ele coloca assim, olha, vai ter o dia final. E se você ler os capítulos anteriores, o versículo, capítulo 24, 25, e outros momentos que Jesus vai dizer, ele sempre vai dizer assim, ó, no final vai ter o joio e o trigo. No final vai ser como o reino de Deus, é como o cara que vai lá e puxa a rede, e vem peixe bom e peixe ruim. Sabe, no final é servo bom e servo mau. Só tem dois tipos. Só tem duas pessoas.
não tem zilhões de religiões, não tem bilhões de deuses. Não, não, não. Se você acredita no que a palavra de Deus diz, e eu acredito, eu não sei como, mas em culturas diferentes, em tempos diferentes, porque a gente às vezes acha que a vida é isso aqui, né? Século 21, do jeito que a gente vive. Mas não, eu fico pensando, e o pessoal que está lá no século 3? E o pessoal lá da Idade Média? E o pessoal que está lá, sabe, na África, ou lá na China, ou está lá na Mongólia, no meio do gelo, 50 graus abaixo de zero? O que é que Deus quer deles? E como Deus vai acertar as contas com eles? E como é que é esse negócio de religiões diferentes? Bom, cada um vai ter uma desculpa, mas se eu sou cristão e creio na palavra de Deus, eu já dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, fui eu que fiz. Vocês podem criar quantos deuses quiser, vocês podem ensinar quantas religiões vocês quiserem, vocês podem criar quantos destinos vocês quiserem. Mas no final das contas, já que fui eu que fiz, a história vai ser do meu jeito, não do seu. E nós vamos acertar as contas. A Bíblia toda fala do acerto de contas. A Bíblia toda fala que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Por isso é muito bom você prestar atenção nisso aqui. Bom, vamos para o texto rapidinho, para a gente dar uma geral, para você entender só o que eu vim te dizer aqui, que é uma lição só. 2 servos diferentes, um fiel e outro não. Qual é a diferença dos dois? Preste atenção. Qual é a diferença do servo fiel e do servo não fiel, do servo infiel, do servo mau? A diferença, se você resumir esse texto todo aqui, é o servo fiel, o texto todo está dizendo, aguarda a volta do seu Senhor. O servo mau, diz o versículo 48, cansou de esperar, desistiu de esperar e vive como se nunca mais fosse se encontrar e ter o encontro com Jesus Cristo outra vez. Essa é a diferença. A diferença é que um sabe que tem um dono, e o outro acha que é dono da própria vida. Um sabe que tem hora certa para se apresentar diante do chefe, diante do pai, diante da autoridade. E o outro vive dizendo assim, tô nem aí, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quiser e vivo do jeito que eu quiser. É o que está nesse texto aí. E a grande pergunta é, que tipo de pessoa você acha que é? O primeiro servo fiel, olha lá o versículo 44, diz que ele vive atento e preparado. Sejam sempre atentos e preparados. Atentos ao quê? Jesus dá umas dicas interessantes. Ele está falando do final, como fim da história, mas como fim da existência em si, dizendo da finalidade da tua vida. E ele diz, vai ter um final que a gente vai colocar um ponto final na vida como ela é, e vai ter uma vida eterna, ou seja, a vida vai continuar, mas ela vai ser diferente. Vai ser sem tempo, sem cronos, vai ser sem morte. Apocalipse diz que vai ser sem dor, sem sofrimento. A Bíblia diz que depois que Jesus acertar a conta com todo mundo, não vai ter mais pecado, não vai ter mais desagrado, não vai ter mais desobediência. Hoje a gente só está vivendo o balão de ensaio. Eu
eu falei, eu vou preparar uma mensagem numa filosofia que eu amo, mas eu falei, não, aí é muito também, né? Eu quase vim aqui para ensinar para vocês o que é a filosofia de Platão, a caverna de Platão. Porque tem muita gente que vive a vida como se fosse só a sombra da vida, e é o que Platão ensinava. Tem gente que acha que isso aqui é viver. Mas a Bíblia está dizendo que isso aqui é só o ensaio do que vai ser a vida por toda a eternidade. Ou você acha que viver é simplesmente aí 70, 80, 150 anos você vai viver? Eu não. Você acha que é isso a vida? Não. A vida, diz a Bíblia, é muito mais plena que isso. É muito mais graciosa, poderosa, é muito. Paulo diz assim, o que jamais penetrou no coração do homem, nunca o homem conseguiu imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Você entendeu ou não? Se você não entendeu, Paulo disse o que o Platão estava dizendo. Que tudo que você imagina que é maravilhoso é só sombra. Vida de verdade é o que Deus tem para você depois que Ele te transformar. 2 Coríntios 5 diz que nós vamos ser transformados. Esse corpo aqui, tá certo que essa carcaça linda, maravilhosa e bonita do pastor Eliezer vai ser jogada, não vai ser jogada fora não, vai ser transformada. A Bíblia diz vai ser glorificada. Sabe o que isso significa? Que isso aqui era o rabisco. Porque Deus olhava e disse, não, agora você vai ver, Eliezer, o que é ser Eliezer agora. E Deus vai tocar e eu vou ser transformado. E esse rabisco, não é mesmo? Se eu virar, parece só um rabisco de um traço só, assim, não é? Só tem uma ponta aqui, assim, ó. Né? Esse rabisco vai virar a obra-prima. A Bíblia diz isso. Mas tem gente que acha que a vida é isso aqui. Gasta todo o dinheiro nesse corpo que você tem, que vai ser né, nada. Gasta toda a alegria nessas coisas. E pensa que está vivendo alguma coisa. Mas não está não. Está só gastando tudo que poderia na sombra. E a vida de verdade, às vezes, nem vai receber como deveria. Bom, mas não é isso que eu vim dizer hoje, já estou mudando. Jesus dá umas dicas, atento ao quê? Versículo 44 ele falou assim, olha, fique atento e preparado. Atento ao quê? Versículo 32 ele diz, fique atento aos sinais dos tempos. Ele falou assim, você olha a figueira, e você sabe quando começa a florir, quando a folha nasce, quando o fruto chega, você já sabe que o verão está chegando. Pois é, você sabe quando é a primavera, você sabe que a árvore começa a ficar pelada, é o outono, você sabe que está frio, é o inverno. Pois é, Jesus está dizendo, então, vocês conhecem as estações do ano, mas não conhecem as estações da vida. A vida está mudando a cor, está mudando o tom, a vida está mostrando sinais para você que não é tudo isso que você imaginava ser e você não está acordando para ela. Acorda, fique atento aos sinais, fique cuidadoso às rotinas, versículo 37 a 39. Jesus diz assim, olha, o final do tempo vai ser lá, o dia final, o Filho do Homem, quando Jesus voltar, vai ser igual aos dias de Noé. Lembra da história de Noé? Eu acho fantástico essa analogia que Jesus faz. Que ele diz assim, o que aconteceu? Deus chamou e falou assim, vai acontecer. O Noé ouviu Deus, obedeceu Deus e foi trabalhar, foi fazer a arca, porque Deus disse, vai acabar em água. E o Noé saiu, ouviu, foi lá e trabalhou. E quando chegou o dia, Deus disse, entra. Ele correu e entrou. Mas e os outros?
que aconteceu com os outros? Versículo 37, 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia o quê? Sua rotina. Iam em banquetes, em festas e casamentos. O que tem de errado ir em banquete? O que tem de errado em casamento? É errado? É pecado? Não. É pecado vir à igreja? Não. É pecado ir trabalhar, ganhar dinheiro? Não. É pecado gostar de futebol, ir na praia? Coisa boa. Esse ano eu não fui. Uma delícia. O pecado é quando essas coisas tiram a minha atenção para as coisas mais importantes. E é o que Jesus está dizendo. Até o casamento, até ir na igreja que você vai, ou ir na praia que você gosta, fazer qualquer outra coisa, trabalhar no que você trabalha, ganhar dinheiro como você ganha, gostar da família como você gosta, qualquer coisa que faça você não ouvir Deus dizer, entra na arca. Mas você vai dizer assim, não, eu tenho casamento para ir. Não, eu prefiro ficar em casa com a família. Pois é, qualquer coisa da tua rotina de vida que não é pecado, mas te impede de ouvir a Deus. Jesus está dizendo assim, fique atento, tome cuidado, porque o dia que Jesus voltar vai ser igualzinho. O pessoal estava ocupado nos seus afazeres, estava vivendo a sua vida rotineira, estava na sua monotonia de vida, fazia as coisas certinhos, e não era errado. O problema é que aquele dia tinha uma ordem de Deus, para tudo, deixa a vida e entra na arca. E eles não entraram. O que aconteceu? Morreram. Por quê? Estavam pecando? Estavam pecando? Estavam. O que é pecado? Pecado é desobedecer a voz do Senhor nosso Deus. De vez em quando alguém liga, pastor, fazer tal coisa é pecado. Eu tenho que dizer assim, depende, irmão. Como depende, pastor? Pecado não é uma coisa que você faz. É qualquer coisa que você faz que te impede de obedecer a Deus. Inclusive coisas boas. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Vocês nem disseram amém, porque quando fala de pecado vocês não gostam, né? Eu também não. Mas vou repetir. Pecado não é uma coisa que você faz. É qualquer coisa que você faça que te impede de ouvir a voz de Deus. Coisas, inclusive, que são muito agradáveis, muito boas. Pode ser uma boa ação, pode ser uma boa religião. É coisa boa. Mas pode ser que isso esteja impedindo você de ouvir Deus de verdade. É pecado. Foi por isso que eles morreram. Porque a alma que pecar certamente morrerá. Desobedecer Deus é arriscar a vida. Por isso Jesus disse, seja cuidadoso, o povo não fez. Versículo 39 diz assim, não perceberam. Ou seja, não viram o que Deus estava dizendo, pessoal. Vai dar ruim. E deu. Preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Sempre tem um dia na vida, de todos nós aqui, em que Deus resolve te chamar no meio de qualquer coisa, de qualquer atividade, de qualquer tempo que você esteja fazendo, só para saber se realmente você está ouvindo Ele ou não. Às vezes Deus pede coisas que Ele não pediria, inclusive, como pediu a Abraão para ele matar o seu próprio filho. Só para saber se Abraão ouvia a sua voz ou não. Então, cuidado com a rotina da vida, querido.
Cuidado com a correria da vida. Que necessariamente não é pecado levantar e trabalhar, e estudar, se deliciar. Pecado é não ouvir Deus lhe falar. Amém? 42-43, Jesus disse, fique vigilante, porque o ladrão não manda recado a hora que ele vai atacar. A tempestade não avisa a hora que vai chegar. A tragédia não avisa. E Jesus está dizendo, fique vigilante. Fique atento. 45-47, Jesus diz assim, fique atento. Por quê? Porque o servo bom e fiel sabe que é servo. Eu estou aqui nessa vida e eu não mando dos dias da minha vida. Eu não mando no meu tempo, eu não mando no meu bem-estar, eu não mando nas minhas coisas que eu acho que eu mando. Jesus até contou uma historinha sobre isso, não foi? Aquele cara que estava bem na vida tal, e falou assim, eu ganhei muito dinheiro, eu estou muito rico, eu estou feliz da vida, então agora enchi meus celeiros, construí maiores, vou deitar e vou me deliciar da vida. E Deus disse, louco! E na Bíblia você sabe o que significa quando Deus diz louco? Você perdeu o bom senso? Você perdeu o juízo? Porque o louco não tem juízo, não sabe o que é certo e o que é errado. Está dizendo, louco! Você acha que porque tem dinheiro, tem celeiro, tem nome, você acha que é por causa disso que a vida está segura? Você vai ver. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que vai adiantar o que você tem? Nada. Você é louco. Você coloca a sua confiança naquilo que não lhe dá segurança. Mas o servo, o que é? Versículo 42-47. Deus disse assim, o servo fiel é o que está atento ao que é a vida, que ele sabe o que é. O que eu sou nessa vida? Um servo. E olha o que ele diz, o servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Em outras palavras, Jesus diz assim, servo fiel é aquele que sabe o seu lugar. O que você veio fazer aqui? Bom, eu vim cuidar das coisas que o Senhor me deu. Eu vim gerir, eu administro aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu alimento as pessoas que o Senhor colocou na minha responsabilidade. E eu acho mais bonito ainda o versículo seguinte, porque ele diz assim, olha, 46, ele vai voltar, vai constatar que ele fez um bom trabalho, vai dar recompensa. 47, lhes digo que ele vai colocar todos os seus bens sobre os cuidados do seu servo. O servo bom e fiel é aquele que cuida. Ele sabe que ele é só servo, então eu tenho que cuidar bem do meu filho, porque eu vou apresentar o meu filho a Deus. Deus me deu uma esposa, então diz lá em Efésios capítulo 5, que eu vou apresentá-la ao Senhor. Deus me deu um marido, pois eu vou cuidar bem dele, porque Deus me deu, eu vou cuidar, porque eu vou amá-lo o suficiente, servi-lo o suficiente, porque a Bíblia diz que eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Ele. Deus me deu um trabalho, então eu vou ser o melhor empregado que eu possa ser, eu vou ser o melhor funcionário que eu possa ser. Deus me deu uma empresa, eu vou cuidar bem dela, eu vou gerenciar bem ela, eu vou administrar bem os negócios, ser condigno, porque Deus me deu. Ou melhor, Deus me colocou aos cuidados, e é o que está aqui no versículo 47. Eu vou cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão. Um servo bom e fiel é aquele que acorda na vida e fala assim, eu não sou meu. Eu não mando na minha vida. Tem tanta gente que acha que manda. Eu vivo dizendo, não. Você fica doente só quando você quer.
Você fica triste só quando você quer? Eu acho maravilhoso o texto de Jeremias, que ele vai dizer, olha, enganoso é o coração, ele é perversamente corrupto. E o que Jeremias quis dizer, se você não entendeu bem, é que droga esse negócio de emoções. Ela se vende por pouca coisa. Eu amanheço feliz e de repente eu ouço a notícia e já fico mal, já fico deprê. Tem tudo para ser feliz na vida, mas de repente uma situação boba, alguém passa e não me cumprimenta. E aí eu acho que a vida é uma droga. Não é assim? Maldito, enganoso esse coração que é corrupto, se vende muito fácil. Eu não mando em mim. Eu não mando na minha vida. E é isso que Jesus está dizendo, o servo bom é aquele que apresenta. Ele sabe, olha Deus, eu estou aqui para gerir. O que é gerir? É ser gerente. Eu sou só o gerente desse negócio que é teu. Esse negócio chamado vida. Porque é o Senhor que dá a vida e tira a hora que o Senhor quiser. Eu não sou dono da minha filha. Eu acho que mando nela, mas não mando. Eu acho que vou fazer dela o que eu quiser, mas não faço. Pelo contrário, os filhos normalmente são aquilo que a gente acha que não ia ser. Porque cada um tem vida própria. E eu acho que mando nas circunstâncias, mas não mando. Servo bom e fiel é aquele que é sensato, está cuidado. E é por isso que diz o versículo 46, ele vai ser recompensado. Mas deixa eu ir rapidinho, porque tem outro servo, versículo 48, tem um servo mau. O 48 diz assim, mas o que vai acontecer com o servo mau? E por que ele é mau? Porque ele pensa mal. Como é que ele pensa mal? Ele não faz as coisas que devia fazer, mas por que ele não faz as coisas que devia fazer? Porque ele pensa assim, meu dono não vai voltar tão já. Ele falou que voltava, mas demorou, não vem. Acho que ele nem volta mais. Eu é que tomo conta desse negócio aqui. Eu é que decido como é que vai ser isso aqui. Eu é que escolho o que eu vou fazer com o que eu quiser. Versículo 48 ele diz isso. Porque ele pensa, meu Senhor não voltará tão cedo. A grande diferença do servo bom é que ele vive aguardando, Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E é interessante que eu li esse texto faz parte da minha leitura diária da Bíblia. Eu já estou em 30% da minha leitura esse ano. E eu li essa semana. E é interessante que Jesus diz assim, não sabe a hora. Mas eu marquei aqui dois versículos, porque é interessante, a Bíblia vive dizendo assim, você não sabe a hora, ninguém sabe a hora. Mas você sabe quando Jesus vai voltar ou não? Você sabe ou não? Está aí. Está aqui no versículo 44 e no versículo 50. Jesus não marca a hora, mas ele diz quando ele vai voltar. Quando? Quando? Na hora que você menos espera. Não está aí? 44, 50. Eu marquei porque eu falei assim, não tem a hora certa, mas tem o quando. Sabe quando que é isso? É quando a vida estiver mais melhor de boa. É quando eu estiver acomodado, é quando eu estiver já tranquilo nessa vida. Não quer dizer que eu estou tranquilo, não, é quando eu já estiver acostumado com essa vida. É quando isso aqui eu estiver tirando de letra. Sabe, não é assim? Quando você entra no serviço, quando você entra no trabalho, né? Eu lembro que eu já passei por alguns. E aí o primeiro dia, aquele negócio, será que eu estou fazendo certo? E aí você vai e presta atenção. E aí, será que eu estou fazendo certo? No outro dia você vai, mais atenção ainda. Mas depois que você está 1 ano, 2 anos, 10 anos no serviço, você nem pergunta o que tem que fazer. É como andar de bicicleta, você já vai no automático, é ou não é? A vida é assim.
Quando a gente tem consciência da vida, a gente fala, oh, como que eu estou vivendo? Será que está certo? Será que não está? Então, ops, toma cuidado. Mas depois que você se acostuma com ela, você já não pergunta mais sobre ela. Você vai vivendo. Você se acomoda. E Jesus diz, quando você menos esperar, Jesus vai voltar. Quando este mundão estiver assim, poxa, agora nós estamos com, olha, a vida está maravilhosa, esse mundo está perfeito. Pois é, Jesus vai dizer, é agora. É quando você menos esperar, Jesus vai acontecer. E é como um bom senhor, não é assim? O patrão quer pegar um empregado desprevenido, o que ele faz? Volta na mesma hora sempre? Não. Ele fala, vou voltar no meio do expediente. Eu vou pegar na hora que ele pensa que eu estou viajando. E eu vou voltar sem avisar que estou voltando. E é o que Jesus está dizendo. O servo mau é mau exatamente porque ele parou de esperar a volta de Jesus. Ele diz, não vai voltar não. Estou tranquilo, vai demorar. Deixa eu viver minha vida, deixa eu tranquilo aqui, deixa eu curtir, deixa eu fazer. Deixa eu viver o agora, sem pensar no fim. Deixa eu viver sem me atentar aos tempos e responsabilidades. Ele acha como se fosse o dono dos seus dias. Ele vive como se fosse dono da sua vida. E não tivesse que prestar conta a qualquer instante. Porque o seu Senhor pode aparecer. É assim que esse homem vive. E é exatamente porque ele vive despretensiosamente, olha lá versículo 49, como é que ele leva essa vida? Ele começa a espancar os outros, comer, beber e se embriagar. Ele para de cuidar e de amar das pessoas, ele para de se preocupar com os outros. Ele começa a destratar o próximo. E ele começa a curtir a vida. Vou comer, beber e se embriagar. O que quer dizer isso na Bíblia? Eu vou fazer sem medidas. Sem pensar nas consequências. E ele não se dá conta, não se percebe, versículo 50, que o Senhor está se aproximando. E ele não se dá conta que vai sofrer o castigo, versículo 51. Você entendeu? Qual é a diferença do servo bom e o servo mau? O bom sabe que presta conta e que a vida não lhe pertence. O servo mau vive como se mandasse na sua vida. E preste atenção, não espera mais a volta de Jesus. Como muitos crentes que eu conheço. Não espera mais a volta de Jesus. Pessoal aqui que é do tempo da música que nós cantamos agora, do Kadosh, né? Pessoal que era do tempo da gravadora Bom Pastor. Cadê o Tó? O Tó não está aí, né? Alguém aqui já pegou um vinil da gravadora Bom Pastor? Alguém já pegou? Lembra de pego ou não? Alguém já teve gravadora Bom Pastor? Todos os vinis, todos os discos da gravadora Bom Pastor vinha com uma frase: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Esse deveria ser o lema do cristão. Hoje pode ser o meu último dia, porque Jesus Cristo pode voltar amanhã. Ou se ele não voltar amanhã, ele pode me chamar hoje na presença dele, para prestar contas. Todo cristão deveria viver assim, porque Jesus deixou muito claro que é assim a vida de todo cristão. É sem hora marcada. E é exatamente quando eu menos espero. E eu quero encerrar a mensagem com uma pergunta final. E aí, pastor, como é que eu faço para viver assim?
O que é que eu faço para viver nessa vida de espera? E nessa vida de espera, ela não ser uma vida no escuro. Como é que eu faço para, enquanto eu espero a volta de Jesus, eu não viver de forma insegura? Eu não viver de forma doida, louca? Como é que eu faço? E a resposta está nos versículos seguintes, do capítulo 25. Eu não vou ler, mas porque o tempo correu, mas é a parábola das 10 virgens. Jesus conta uma história. O reino de Deus, diz ele, é como uma história das 10 virgens, que pegam suas lâmpadas e saem. E qual é o motivo delas saírem? Finalzinho do versículo 1. Qual é o motivo? Por que elas pegam as lâmpadas? Para quê? Para quê? Para se encontrar com o noivo. Essa é a razão da minha vida. A minha vida é uma constante espera do meu encontro com o noivo chamado Jesus Cristo. Eu vivo para me encontrar com Jesus. Eu fui feito para estar na presença de Jesus. Eu fui feito para aqui aprender como andar com Jesus, segui-lo, para na eternidade estar na presença de Jesus sempre, por toda ela. E Jesus diz, o reino de Deus é como 10 virgens, que pegam suas lâmpadas, para quê? Para se encontrar com o noivo. E elas vão ao encontro do noivo. Era aquele tempo, tinha esse costume. As moças, que eram as damas de honra do casamento, elas tinham que ir se encontrar com o noivo, ou ficava na casa da noiva esperando até que o noivo viesse para levá-las ao encontro da noiva. E elas iam numa comitiva. E então elas se preparam, vamos, corre, 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 todo mundo pega a lamparina. Alguém aqui sabe o que é lamparina ou não? Alguém aqui sabe o que é lamparina? Já viram ou não? Eu usei muito lamparina. Não era na minha casa não, na casa da minha avó. Para a lamparina acender, o que tem que fazer? Apertar o botão? Não. Colocar pilha? Não. O que tem que fazer? Colocar querosene. Ou, naquele tempo, o azeite. E aí tinha a latinha lá, e aí tem o pavio, né? Feito de algum material diferente, depende do lugar, mas um pavio que vai lá, liga o querosene ao fundo, fora da latinha, e aí você acende, porque ela se umedece do querosene e acende. Mas se o pavio acabar, ou se o querosene acabar, apaga. E aí as 10 virgens vão para o encontro da casa da noiva, esperar o noivo, e elas acendem sua lâmpada, sua lamparina, e vai lá e espera. O noivo deve chegar 8 horas. E dá 8 horas e nada do noivo, 8h30 nada do noivo, 9 horas nada do noivo. Não era a noiva que atrasava, o noivo que atrasou, né? E aí deu 10 horas e nada, deu 11 horas e nada, deu meia-noite. E aí quando dá meia-noite elas estão dormindo. Cansaram de esperar. Mas o texto bíblico diz, meia-noite, o pessoal bate na porta, corre, o noivo chegou, o noivo chegou. E a Bíblia diz que elas se levantam, e cada uma tem que pegar a sua lamparina. Mas a Bíblia diz que das 10, 5 eram sensatas, 5 eram prudentes. E além de levar a lamparina, elas levaram um pouquinho a mais de óleo ou de azeite, depende da versão sua da Bíblia. Elas, além de levar lamparina, elas levaram, diz a minha Bíblia aqui, óleo extra. Mas as outras 5 não, levaram só a lamparina, e acabou o azeite, e a lamparina apagou. E apagou, elas ficaram no escuro. E o noivo bate. E aí uma vira para a outra, me empresta azeite aí, me empresta azeite. A outra fala, não dá, só dá para minha. Eu trouxe para minha, não dá para me emprestar. Corre e vai comprar. Meia-noite, onde elas vão comprar? Mas o fato é que elas saem correndo, porque é meia-noite. E elas vão atrás de azeite, vão pedir para o vizinho, vão arrumar. Mas enquanto elas estão pedindo para o vizinho, arrumando, o noivo bate na porta e fala, e aí, vamos embora? E as 5 estão lá, preparadinhas, vamos embora.
O noivo pega as 5 que estão prontas e fala, vamos pro casamento. Entram na festa do casamento, fecha a porta. Diz a Bíblia, fecha a porta. Logo depois chegam as outras, desesperadas. Ei, nós achamos, abre a porta. E o noivo vira para ela e diz assim, não conheço vocês. Ou seja, minha palavra final é, servo fiel, Jesus está dizendo desde o começo, tem que ser sensato, vigilante, precavido. Ele tem que estar atento. Mas como é que ele consegue ver as estações do tempo? Como é que ele consegue saber se o ladrão está se aproximando? Como é que ele consegue ver, como é que tem que cuidar das pessoas ao seu redor? Versículo 45. Como é que ele está atento a tudo isso? Ele tem que estar sempre com a luz acesa. E de acordo com o texto bíblico, quando é que a luz fica acesa? Quando? Quando? Quando tem azeite. Na Bíblia, o azeite é um simbolismo do quê? Do Espírito Santo. A minha pergunta para você é, você tem azeite extra? Você é um servo fiel e verdadeiro? Você está atento às situações da vida? E você tem enchido? Você tem buscado mais do Espírito de Deus para que a luz da palavra de Deus esteja constantemente na tua palavra, na tua presença, nos teus caminhos? Que as suas decisões sejam todas elas tomadas à luz do Espírito Santo de Deus. Que você consiga resistir o ladrão, não porque você tem força, mas porque o Espírito Santo te capacita para isso. Você é um crente que tem buscado e tem carregado azeite extra na vida? Ou você é alguém que tem azeite, mas malemar dá para o gasto? Baixa a tua cabeça que eu quero orar por você hoje. E a minha pergunta é séria. Quem é que você pensa que é nessa vida? Essa vida é uma linha de história que Deus colocou e ela vai ter fim. E Jesus está contando aqui a história do fim da vida. Repito, fim desta história e fim como finalidade. Para que é que você acha que existe? Jesus respondeu, é para você servi-lo. É para você gerenciar as coisas que Ele colocou na tua vida, para você cuidar das pessoas que Ele te deu. Só que tem gente vivendo como nos dias de Noé, correndo para lá, para cá, cuidando da vida, se acostumando com essa vidona aí, ganhando muito dinheiro, vivendo confortável, ou então não. Com muita conta para pagar, com muita dificuldade, mas é exatamente porque tem que se ralar direto, não está mais prestando atenção para aquilo que o Espírito está dizendo ao seu coração. Meu amado, eu vou te dizer uma coisa, a lâmpada só fica acesa e você só vai conseguir ter atenção a tudo isso se tiver luz. E a luz só acende com o Espírito do Senhor. Essa é a palavra que Deus mandou te trazer hoje. Você vem à tua vida oferecer como oferta suave, nós cantamos aqui. O coro diz, pois para te adorar foi que eu nasci. Quer dizer, qual é a finalidade da minha vida? Ganhar dinheiro, ter diploma, fazer família, cuidar da família? Não, irmão. A finalidade da tua vida, o fim, o propósito dela, como nós cantamos aqui, é para te adorar foi que eu nasci. Eu sou servo, Pai. Mas é verdade, eu não tenho ficado atento às coisas. Eu não tenho ficado atento à figueira, aos tempos. Eu não estou enxergando direito o que o Senhor está querendo me dizer nessa era.
neste lugar, nessa igreja. Eu não estou enxergando direito que pessoas e que coisas o Senhor me deu para trabalhar, para ser útil para o Senhor. Deus, eu preciso mais luz. Deus, eu preciso enxergar mais para estar atento. Como é que você vai ter mais luz? Deus, eu preciso mais do teu Espírito. Você precisa? Você está cheio do Espírito? Você tem óleo extra para os dias maus? Para quando a meia-noite chegar? Para quando os dias maus baterem a porta? Você tem azeite necessário? Você pode dizer que está buscando o Espírito do Senhor? É maravilhoso. Nós acabamos de ouvir com uma música que está sendo tocada aqui. É bom te servir, Senhor, é bom demais. É bom ter compromisso, porque não tem aquele que serve ao Senhor, não tem aquele que é cheio do Espírito que Deus não cuida. Eu quero te fazer uma pergunta, e vou fazer séria. Você quer pedir que o Espírito Santo de Deus venha incendiar, iluminar mais a sua vida a partir de agora? Você quer buscar mais o Espírito na tua vida? Pois eu espero que mais crentes aqui se conscientizem que precisam disso. Não precisam só de vir à igreja. Não precisam só de frequentar uma célula. Não precisam só de ler a Bíblia. Precisam de mais fogo. Precisam de mais luz de Deus. Se você é um desses que precisa, vem aqui à frente que eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Não é para ficar em pé não, é para vir à frente aqui e dizer: eu preciso. Eu preciso de mais fogo na alma, eu preciso de mais poder do Espírito. Eu preciso enxergar mais e preciso mais porção do Espírito. Porque eu preciso mais alegria em servir ao Senhor. Eu preciso mais alegria em me dar a Deus. Porque Deus é maravilhoso. E eu quero ter alegria e comprometimento em servi-lo. É isso mesmo. Aleluia. 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 Fique em pé aqui que eu quero orar por você, amado. E eu quero pedir que o poder do Espírito Santo de Deus e o fogo do Espírito possa incendiar a sua alma, possa tocar o seu coração e você tenha desejo de conhecer mais Ele. E você deseja demais ser usado por Ele, hoje, agora, em nome de Jesus. Agora. E os irmãos que estão intercedendo, ergam suas vozes por interceder em nome de Jesus. Por esses irmãos que estão aqui. Porque é do Espírito e não do pastor que eles precisam. Vamos orar por eles agora? Vamos? Ergue sua mão para cá e ora por eles em nome de Jesus. Pai, Pai Santo e Eterno, Deus soberano, que nós ouvimos da Tua palavra agora, o Senhor é maravilhoso. E ó Deus, nós temos vivido esta vida que o Senhor nos deu, e nós te louvamos e agradecemos por ela. Mas é verdade, Senhor, quantos de nós não enxergamos a vida como o Senhor nos deu para vivê-la? Para te servir melhor, para te agradar mais. Não estamos atentos aos sinais das coisas. É por isso que a vida está pesada de ser vivida. É por isso que há tristeza. É por isso que há um peso, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora libere sobre os teus servos uma alegria enorme de te servir, de te buscar. E como acabamos e ouvimos essa mensagem, a tua palavra diz que é preciso fogo na lâmpada, que é preciso lâmpada acesa. E em nome de Jesus eu quero pedir que esses teus servos aqui sejam iluminados pelo teu Espírito agora. E que haja o derramar do teu Espírito nessas vidas, em nome de Jesus. Pai, derrama Espírito, enche a alegria do teu Espírito,
Faça-nos encher da tua presença e de uma vontade enorme de buscar mais do teu Espírito Santo, do óleo, do azeite que queima, incendeia o nosso coração e nos faz ser consumidos por tua graça, nos faz dedicar toda a vida ao Senhor e nada mais, porque nada mais tem sentido nessa vida se não for isso. Pai, em nome de Jesus eu peço por cada jovem, adolescente, irmão, irmã, por cada empregado, por cada patrão. Pai, eu peço por cada um aqui que tem problemas, e todos têm, mas que se esqueçam dos seus problemas. E se lembrem agora do porquê estão aqui, qual é o propósito. Pai, nós estamos aqui para te servir. E queremos que o teu óleo nos encha. E que haja luz da tua palavra, luz do teu Espírito no nosso caminhar. Derrama essa luz sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre cada alma, sobre cada desejo, sobre cada espírito, sobre cada coração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos desejo de te buscar mais. Abra as nossas bocas para te louvar. Move os nossos pés à tua presença. Dobre os nossos joelhos à tua busca, Senhor. Tira, Senhor, todas as amarras de Satanás. Tira, Senhor, tudo que nos impede. Pai, em nome de Jesus, perdoa todos os pecados. E dá-nos a liberdade de te adorar. Dá-nos a liberdade, Espírito Santo de Deus. Dá-nos a liberdade, Espírito Santo de Deus. Dá-nos a liberdade, Espírito Santo de Deus. Dá-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Eu sei que você tem capacidade de ler a Bíblia, entender, ou de ouvir uma mensagem e achar bonita ou interessante. Mas não é esse o meu propósito com você. O meu propósito é você entender o que eu li para você aqui hoje, que Jesus está voltando. Que a minha vida e a tua tem hora certa para ser entregue a Ele. E eu não sei qual é essa hora. E a única coisa que nos faz realmente ter sentido é quando nós nos colocamos diante dEle e Ele nos enche do seu Espírito. Nós estamos prontos a acompanhá-lo com azeite na botija, com luz na alma, com o Espírito na vida. Então eu quero que você saia daqui hoje e faça a oração sem parar, todos os dias. Deus, me dá mais o teu Espírito. Deus, me enche mais o teu Espírito. Deus, me usa mais para a tua honra e tua glória. E Deus, me faz eu me acompanhar o noivo nesse caminho que o Senhor tem. Porque só quem está cheio do óleo pode acompanhá-lo. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Amém. Você crê nisso? Isso é fácil. Agora você vai buscar isso? Sim ou não? Então ore por isso. E se você vai buscar, dá um glória a Deus e uma salva de palmas, dizendo: Deus, eu quero. Vai na paz. Pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana. Quarta-feira temos culto de oração. E lembre-se, sexta-feira, sexta, sábado e domingo tem retiro dos homens, tá bom? Então, em nome de Jesus, você está convidado para ir no retiro. E domingo tem escola dominical. Vai na paz em nome de Jesus.